Saúdo você com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria poder estar com você neste programa do Núcleo de Comunhão Pastoral de Curitiba. Temos falado sobre as áreas de influência da sociedade. Falamos já sobre a área do governo, a área da educação, das artes e entretenimento, da família. E hoje nós gostaríamos de falar sobre um tema muito interessante e talvez até muito controverso, que é a igreja. Participe conosco nesse programa, você será tremendamente abençoado e no final gostaria de estar orando e abençoando a sua vida. Olá, seja muito bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. É uma alegria muito grande ter você conosco novamente. E nós estamos falando das 7 áreas de influência da sociedade e vamos falar hoje de uma das áreas mais importantes e muito empolgantes, que é a igreja. E para falar sobre isso junto comigo nessa oportunidade, eu tenho aqui o meu amigo, o pastor Arno, que vai estar conosco. Tudo bem, Arno? Seja bem-vindo. Tudo bem, Flávio. Muito obrigado pela oportunidade. É uma alegria poder estar juntos para falar sobre esse tema tão empolgante. Para mim, pessoalmente, a igreja é uma paixão, é um chamado de vida, é uma satisfação poder trabalhar, servir na igreja. Muito bom poder conversar hoje sobre ela, sobre a igreja. Então você não saia daí, porque o tema de hoje é muito interessante. Arno, falando da igreja, nós vivemos isso, né? O tempo todo respiramos isso, respiramos a igreja. E eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que você vai responder com muita propriedade. O que é a igreja, Arno? A igreja, normalmente eu brinco com o nosso pessoal, nós chamamos o prédio com uma torre, é uma igreja. E para mim tem sido algo muito impressionante a palavra que Jesus dá no Evangelho de Mateus, quando ele diz: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estou entre eles. Para mim aí se constitui a igreja, o início, a célula, o primeiro momento da caminhada do que se chama igreja. É a reunião de pessoas reunidas com a presença manifesta do Senhor Jesus em seu meio. E aí eles experimentam tremendamente grandes coisas que vêm da parte de Deus. A igreja, nesse ponto, ela se torna única, uma organização, um organismo único dentro da sociedade e com um ponto de influência tremendo para abençoar e tocar a sociedade em que nós vivemos. Nós vemos que a igreja é uma das organizações ou organismos, nós vamos falar sobre isso aqui, mas vamos colocar por enquanto como organização. A igreja é uma das organizações, ou talvez a organização mais duradoura de todos os tempos. A igreja ela tem mais de 2.000 anos de estabelecimento, onde Jesus estabeleceu ali junto com os seus discípulos uma visão, uma forma de relacionamento, e a partir daí outras pessoas vieram, e enfim. Nós vemos hoje que a igreja ela é uma das, ou se não a instituição mais duradoura de todos os tempos. A igreja ela tem a sua fundação por Jesus ali, depois em Atos dos Apóstolos. A igreja tem mais de 2.000 anos de vida. O que a igreja representa para a sociedade hoje, Arno? Conversando com as autoridades aqui constituídas na cidade de Curitiba, numa das conversas, e é um discurso que a gente de vez em quando ouve, que o nosso governo, a instituição do governo, ela consegue organizar a vida da sociedade. Ela consegue ajudar a trabalhar na área de saúde, na área de educação, mas o governo não consegue tocar uma coisa, que é o coração das pessoas. É verdade. E a igreja tem essa propriedade, inclusive os administradores do governo reconhecem que a igreja tem essa propriedade de tocar o coração das pessoas. Tocar o coração das pessoas de que forma? Levando as pessoas a ter um encontro com Deus. Uhum. E isso faz a igreja ser igreja. Sem dúvida. As suas lideranças ajudando o povo a ter o seu encontro com Deus, essa presença manifesta do Senhor Jesus, não dominando o povo, mas levando o povo a ter essa experiência e a ser tratado no seu coração. E aí o trabalho do governo é muito facilitado. Uhum. Quando o coração da pessoa está ajustado num relacionamento íntimo, pessoal com Deus, e assim ele se torna um cidadão responsável, um cidadão que produz, um cidadão que coopera, um cidadão que abençoa a região, a sociedade em que ele está vivendo. Uhum. Então, talvez seja até por isso que a igreja ela é tão duradoura, né?
pelos seus resultados, pelos resultados que a igreja apresenta. Você mesmo comentou aí que o governo, né, tanto o governo do estado como os governos municipais, eles reconhecem o trabalho, né, o nosso trabalho, o trabalho da igreja. Né? Isso. A igreja, nesse ponto, ela tem uma influência tremenda na área social, ajudando as pessoas nas suas fraquezas. Quantas famílias nós temos que estão destruídas, e quando elas chegam à igreja, essa família encontra um lugar de esperança. Nós temos um líder nos Estados Unidos, ele cunhou uma frase: a igreja é a esperança do mundo. É verdade. E quando uma família chega toda destruída na igreja e encontra uma igreja onde ela é recepcionada, ela é amada, ela é acolhida como ela está, aí na medida que o trabalho da igreja acontece, as suas funções são estabelecidas, essa família encontra a paz, essa família encontra o pai se convertendo aos seus filhos, os filhos se convertendo aos pais, o marido se tornando um verdadeiro homem para sua esposa, e a esposa se tornando uma verdadeira esposa para o marido. É sensacional viver isso e usufruir isso no dia a dia, participar desse processo de influência na sociedade. Nós somos fruto de toda essa mudança e essa transformação, né? Eu acredito que na minha experiência pessoal, né, falando da minha experiência pessoal, eu cresci muito, aprendi muito dentro da igreja, crescendo, lendo a palavra, ouvindo mensagens, participando dos estudos bíblicos. Esses dias eu estava vendo até uma frase muito interessante, porque nós já falamos sobre a educação aqui como área de influência, mas teve alguém que já disse o seguinte: se você acha caro o custo da educação, você não sabe o preço da ignorância. E a igreja nos tira também dessa ignorância, ou nos faz crescer a ponto de sermos pessoas mais saudáveis, pessoas mais amigáveis, pessoas que têm princípios. A questão dos princípios é muito importante, não é? Isso. Interessante que uma das funções chaves que a igreja tem é levar as pessoas ao arrependimento. A palavra arrependimento, ela fala de uma mudança de mentalidade. E a igreja tem essa função de confrontar o entendimento das pessoas para que ela reconheça os caminhos de Deus e, entendendo o caminho de Deus, tenha a mudança de mentalidade. Ela para de ser o centro do universo, como o humanismo muito tem pregado dentro da nossa sociedade, o ser humano como centro. E a nossa alegria, nossa satisfação é encontrada quando nós temos a centralidade da pessoa de Jesus como o Senhor de nossas vidas. E aí nós precisamos nos arrepender. E a igreja tem essa função de ajustar muita maneira de pensar desfocada, fora de prumo, fora de centralidade. E a igreja tem essa função na área de educação. É um trabalho tremendo e muito gostoso de ver as pessoas tendo as suas experiências, como a gente diz, a experiência da revelação, que diz: agora entendi. Agora eu estou entendendo. A partir do entendimento tem a sua transformação de ação, de comportamento com as pessoas e assim por diante. Nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da igreja, mas eu quero lembrar que a igreja nos últimos dias ela tem se expressado através de uma marcha pública nas ruas, inclusive aqui em Curitiba. Nós vamos ter dia 18 de maio a Marcha para Jesus, que já tem crescido muito. O ano passado levamos mais de 150 mil pessoas às ruas de Curitiba, e esse ano a expectativa são 250 mil pessoas nas ruas. E eu queria que o pessoal de casa visse um breve vídeo da Marcha para Jesus. Dá uma olhada nisso. Somos diferentes. Temos histórias diferentes. Levamos vidas totalmente diferentes. Mas seguir ao Senhor nos une em uma mesma direção. Nos faz iguais, porém, respeitando essas mesmas diferenças. Nos mantém de pé. Então marchemos. Marchemos para adorar o único que é digno. Deixemos essas diferenças de lado e sigamos rumo ao mesmo alvo: Jesus.
Então você é nosso convidado, você que viu o vídeo, está em Curitiba, não perca, 18 de maio, às 9 da manhã, concentração na Praça Santos Andrade. Olha, querido, mais de 150 cidades vão estar fazendo simultaneamente no Paraná a Marcha para Jesus. Então você é nosso convidado, se você está próximo e a sua cidade não vai fazer, não organizou a marcha ainda, venha participar conosco. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos falando um pouco mais sobre a igreja. Olá, que bom que você permaneceu aí conosco. Estamos falando sobre a igreja, um assunto muito empolgante para nós, então, que somos pastores, é um assunto excelente. Mas eu quero lembrar você, pastor, líder, que está em Curitiba ou região metropolitana, ou até quer participar conosco de um dos nossos cafés. Toda última sexta-feira do mês temos os nossos cafés de pastores. Vai aparecer um site aí na sua tela, você pode entrar no site e ver quais são os locais, os horários. Venha participar conosco, será muito importante a sua participação, vamos recebê-lo com muita alegria, ok? Pastor Arno, estamos falando sobre a igreja é um assunto que empolga muito e eu queria que nós falássemos um pouco a igreja como organismo vivo. O que é a igreja para as pessoas? Eu me lembro que você tocou aí que a igreja não são os prédios, não são as paredes, não são as mesas e cadeiras. A igreja são pessoas. Fala um pouquinho sobre essa questão da igreja como pessoas. A igreja, ela precisa sim da sua estrutura, como uma família precisa da sua casa, precisa da mesa para se sentar à mesa, para conversar. Mas a essência de uma família não é a sua casa, são os seus relacionamentos. E é interessante que quando nós lemos as Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus que nos ensina os caminhos, ela apresenta a igreja nos seus relacionamentos. Basicamente, a igreja é relacionamento. E nós encontramos um termo muito interessante nas Escrituras chamado uns aos outros. Ele é mencionado pelo menos mais de 130 vezes nas Escrituras. O amar uns aos outros, o perdoar uns aos outros, o sujeitar-se uns aos outros. A igreja ela tem relacionamentos. E onde você tem relacionamentos, você vai ter atritos, você vai ter dificuldades. E por intermédio das dificuldades e dos atritos, há o crescimento pessoal. Quando nós aprendemos a amar uma pessoa na sua diferença, quando nós aprendemos a sustentar uma pessoa quando ela se encontra numa fraqueza. Isso é a igreja. O acolher-se um ao outro, o amar um ao outro, perdoar um ao outro quando se encontram os problemas. Muitas vezes achamos que na igreja não podemos ter atritos ou problemas, mas é natural termos os atritos e problemas, não é? Então a igreja traz isso consigo. A igreja é relacionamento, é vida, tem os embates, tem as diferenças de opiniões, mas nesse processo se constrói a vida, se constrói os relacionamentos e a igreja tem essa marca que é o amor. O amor é verdade. E nos relacionamentos também a gente já ouviu muito que a cura nos relacionamentos. Quando você se relaciona com as pessoas, uma das coisas que a gente mais ouve nas igrejas são pessoas que tinham depressão, que tinham insônia, que tinham angústia, que viviam em momentos de muita dificuldade, sozinhos, que encontraram apoio na igreja, que encontraram cura, encontraram relacionamento. Então, os relacionamentos, eles proporcionam cura, né? Isso. Cada igreja local, ela tem esta experiência. Cada igreja local tem em cada pessoa testemunhos específicos, histórias específicas de como foram curadas e libertas da depressão, libertas de violências que sofreram na infância, traumas, que experimentaram o perdão de Deus sobre as suas vidas e tiveram a habilidade e capacitação da parte de Deus, depois de entender o perdão de Deus, de perdoar os seus ofensores. E isso traz uma cura tremenda, traz uma paz tremenda na vida de uma pessoa. Isso é igreja, isso é muito especial ver isso acontecendo no dia a dia, no caminhar junto da igreja, seja ela se reunindo na casa, num grupo menor como família, que chamamos aí de grupo familiar, chamamos de célula, ou na igreja, quando todos estão reunidos, quando a igreja toda está reunida num templo,
celebrando, se alegrando em Deus. Isso é muito interessante ver o relacionamento vivo da igreja, a igreja sendo esse vai e vem de pessoas, de relacionamentos uns com os outros. E uma coisa que é interessante é que para servir melhor, nós precisamos ter uma boa estrutura. Né? Então, a igreja, o próprio Senhor Jesus disse que não veio para servir, não veio para ser servido, e sim para servir. E a igreja precisa servir as pessoas. Né? Então, a estrutura facilita o servir melhor. Né? O interessante na igreja, se usou o termo servir, a igreja ela tem essa função de serviço. O Senhor Jesus, o nosso exemplo maior na questão do que é ser igreja, ele mostrou isso muito bem. E nós encontramos a nossa razão de ser quando nós servimos uns aos outros. Nós fomos feitos para o serviço, nós fomos feitos para servir o nosso próximo. Quando nós tentamos fazer com que os outros nos sirvam, nós não somos felizes. É verdade. A felicidade está no fato de servir. Um casal, eu falo assim muitas vezes com os noivos, se você quer casar para ser feliz, não vai dar certo. É verdade. Você precisa casar para fazer feliz. E aí você vai encontrar a lei da semeadura, né? Isso. Então o serviço, a igreja, ela faz parte de serviço. Então quando nós falamos na igreja de dons e habilidades e talentos que as pessoas têm, ela não tem isso para si, ela tem isso para servir o seu próximo. É verdade. Pastor Arno, nós estamos chegando ao final do nosso programa. É uma pena, porque é um tema muito amplo e nós não falamos, creio que nem 1% do que é a igreja. É verdade. Mas já deu para você sentir e saber um pouquinho. Mas antes de nós encerrarmos, Pastor Arno, eu gostaria que o pessoal de casa visse um vídeo muito importante do que é a igreja. Dá uma olhadinha nesse vídeo. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Então, você que viu o vídeo, você faz parte desse projeto muito especial que é a igreja, não é mesmo, pastor Arno? Isso. A igreja são pessoas. Participe numa igreja, envolva-se numa igreja local, sirva ali as pessoas, ame as pessoas, perdoe as pessoas nas suas faltas.
Ajude a liderança e você estará influenciando a sociedade, trazendo uma sociedade saudável. Pastor Arno, muito obrigado pela sua participação, uma alegria tê-lo conosco novamente. Muito obrigado, Flávio. E também agradecer aos telespectadores que estão conosco, que você possa procurar uma igreja, ser abençoado pela igreja. E nós temos uma palavra de Deus ainda para você, não saia daí, receba essa palavra na sua vida. Um grande abraço, Deus te abençoe, até o próximo programa. Olá, eu gostaria de trazer uma palavra para você que está nos assistindo. E esta palavra fala a respeito de um homem que se chamava Nicodemos. Este homem era príncipe dos judeus, ele fazia parte de uma sociedade judaica, era um homem muito esclarecido. Este homem tinha uma dúvida. Talvez a dúvida de Nicodemos seja a dúvida de muitos de nós. Eu gostaria de fazer a leitura para que você, que talvez não tenha todo o conhecimento, esteja nos assistindo, você pudesse situar nessa história. Então, no capítulo 3 do livro de João, do Evangelho de João, está relatado, ou relata esta história deste homem. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou seja, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus então responde a Nicodemos e diz: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Bem, Nicodemos era um homem esclarecido. Era um homem que conhecia muito bem sobre a tradição judaica. Jesus era um homem simples. E Nicodemos vai ter com este homem simples que é Jesus. Mas é interessante que Nicodemos vai ter com Jesus durante a noite. Por que durante a noite? Porque certamente Nicodemos não gostaria de ser reconhecido pela sua comunidade. Se nós pensarmos hoje a respeito de Nicodemos, este homem, esse personagem bíblico, você já parou para pensar que, contudo, ele ter se apresentado, buscado algumas respostas durante a noite, hoje nós podemos ler a sua história. Então Nicodemos, contudo ter ido durante a noite, ele ficou conhecido por todos nós. Quem sabe, alguns que estejam me ouvindo, também têm algumas dúvidas, gostaria de esclarecimento. Quem sabe você gostaria de saber mais a respeito do Evangelho, mas muitas vezes tem vergonha, tem medo, muitas vezes até foi decepcionado, mas lá dentro você tem uma dúvida. Mas eu gostaria de dizer que este homem também tinha dúvida. Este homem, Nicodemos, ele buscava respostas. E ele foi ter com Jesus. E ele sabia, alguma coisa dentro do seu coração dizia que Jesus era alguém diferente. Jesus era um personagem, naquele contexto, diferente dos demais. Ele podia ver nas palavras de Jesus que havia uma certa autoridade diferente dos homens. E ele foi até Jesus. E a questão de Nicodemos era muito simples. Nicodemos queria descobrir em Jesus aquilo que estava lá dentro do seu coração. E ele foi até Jesus e disse: mestre. Veja que ele chamou Jesus de mestre. Reconheceu que Jesus era um mestre.
Muitas pessoas acreditam que Jesus viveu sobre essa terra, mas muitas vezes acreditam que Jesus foi um grande homem, uma grande personagem, que falou de muitas coisas, de muitas verdades. É assim que muitas pessoas acreditam em Jesus. Acreditam como mestre, como um homem sábio. Mas e você? Como é que você crê em Jesus? Você crê que ele apenas é um homem sábio? Nicodemos então vai ter com Jesus. E Jesus imediatamente diz para ele: Nicodemos, você está me chamando de mestre, mas eu também posso olhar para você e reconhecer que você é um homem sábio, que você lidera junto com a comunidade. Mas Jesus foi enfático, Jesus falou diretamente no problema de Nicodemos. Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos pode estar sendo representado por muitas pessoas que têm seus questionamentos, as suas dúvidas, e muitas vezes você não tem resposta. Mas eu quero dizer para você que você pode buscar esta resposta no Evangelho. Eu tinha muitas dúvidas, mas através da palavra, através do ensinamento, eu pude descobrir que Jesus é mais do que um homem que tem conhecimento. Jesus é aquele que pode ressuscitar você, pode tirar você das trevas, da escuridão, do medo. Creia nisso. Creia que Jesus pode fazer aquilo que ninguém pode fazer por você. Não tenha medo. Procure uma igreja, procure alguém, um amigo, que conheça a palavra, que fale do amor de Deus. Tire as suas dúvidas. Creia. Deus tem uma resposta para a tua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Muito obrigado por ter participado conosco neste programa. Gostaria de convidar você agora a um momento de oração. Vamos orar pela igreja e gostaria de orar pela sua vida. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo presente que o Senhor nos dá de ser igreja. E eu oro e peço em nome de Jesus que o Senhor nos conceda o entendimento, a graça, o favor que precisamos para com a igreja, para podermos abençoá-la, apoiá-la e fazermos diferença como igreja, como pessoa nesta igreja. Oramos, Senhor, por cada pastor que está servindo a sua igreja. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe a sua família e que ele possa estar firme, seguro no seu trabalho. Nós oramos pela igreja no Brasil, que o Senhor abençoe esta igreja, que ela seja uma igreja forte, vibrante, uma igreja que cumpra o seu papel nesta sociedade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado mais uma vez por ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida. Participe numa igreja local e faça toda a diferença em nome de Jesus.